Alô, alô, alô. Sejam muito bem-vindos ao Cinefap, o Cineclube do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar, campus de Curitiba 2, a FAP. Hoje a gente está aqui para a nossa sétima sessão do Cinefap Convida, em que a gente vai receber o filme Jornada, dirigido pela Mayara Rocha, que também vai estar com a gente depois da sessão para uma conversa lá no Discord do Cineclube. Não se esqueça que você também consegue acessar esse Discord através do link que a gente disponibiliza em todas as redes do Cinefap e também logo após a sessão aqui no chat da Twitch, tá ok? Você pode entrar lá e comentar por texto, comentar por voz e entrar mesmo na discussão, que é sempre muito legal. Quanto mais vozes a gente tem, proporciona mais uma discussão plural e interessante sobre o filme. Mas enfim, eu queria também aproveitar para lembrar que na terça-feira, às 19 horas, a gente vai exibir o filme Royal Space Force The Wings of Hanamise, um anime de 1987, que parece que é o nosso novo ano favorito. Mas enfim, vai ser uma das primeiras sessões de anime depois de muito tempo que a gente não realiza elas. Tá ok? Não perca. Mas enfim, por hoje, Jornada. Se você que está ouvindo o podcast quiser também assistir o filme, manda uma mensagem pra gente, a gente consegue um link pra você. Tá ok? É isto. Muito obrigado por ter vindo e fiquem depois do filme com a conversa. Um abraço. Bom, antes eu queria falar um pouco do filme, depois a gente fala sempre sobre o contexto, né, como a gente sempre tem feito. Mas uma das coisas que sempre fascinou a gente nesse filme é a relação que vocês criam com o espaço, né? Como entrar nesse espaço muito mórbido e muito privado, né? Daí eu acho que para um começo de conversa, talvez fosse legal você começar comentando um pouco sobre isso, né? Sobre como foi essa relação de vocês filmarem nesse espaço, sobre o cemitério em si e como foi pensar em criar imagens sobre esse lugar que tem esse imaginário todo composto de tristeza e solidão. É, então, o, a gente começou com essa ideia de fazer o documentário no cemitério, porque eu morava ali muito perto do cemitério municipal. E aí a gente andava por ali às vezes, e aí foi chegando a hora de decidir um tema para fazer o documentário, e, e a gente gostava do lugar mesmo, como, como um lugar que renderia boas imagens, assim. E aí depois a gente teve que ir trabalhando mais como seria nosso enfoque nessas imagens. O que, que a gente ia querer explorar daquele lugar, sabe? Aí a gente foi pelo viés do trabalho, assim, que tipo, por mais que para todos nós esse lugar nos remeta à morte, obviamente, é a vida de muitas pessoas, né? E de estar ali todos os dias e tal. Acho que foi mais ou menos isso, não sei o que mais que você tinha falado. Mas olha, e que você falou da solidão, né? Eu nunca tinha olhado por esse lado, assim, de ser um lugar solitário, sabe? Porque os nossos personagens, eles estavam sempre um junto com o outro, então, e eles conversavam muito, brincavam muito, assim. A relação entre os dois era bem, tinha muita presença, sabe? Então eu nunca vi nesse processo que a gente estava filmando, eu nunca senti como se fosse um lugar solitário, mas não sei. Acho que sim, acho que eu comentava mais solitário por questões de coisas a que o cemitério me remete, assim, naturalmente. Mas eu acho que o filme realmente trabalha para desconstruir algumas dessas coisas, né? Sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que o foco sempre foi, tipo, como que a gente vai mostrar a vida nesse lugar que remete à morte. Eu acho que foi mais ou menos isso. Pô, muito bacana mesmo. Daí esse é um momento em que eu sempre gosto de abrir para quem entrou aí, quiser comentar alguma coisa, passar alguma impressão, ou quem quiser mesmo, só comentar alguma coisa por texto também, tanto no Discord quanto na Twitch. Sinta-se livre. Boa noite. Eu queria. Continuando isso que a gente está falando, né, em relação a esse lugar do cemitério, né, acho que esse estigma do cemitério como esse lugar, enfim, que as pessoas vão ter, né, vão para enterrar as pessoas, para ter o luto delas e tal. Então ele acaba sendo esse lugar muito
que nem o Borges falou, né, meio privado, assim, né, então é um lugar que tá meio sempre cercado, assim, acho que no filme tem muito isso, né, acho que tem muito de, parece que é um lugar totalmente isolado da cidade, assim, e é o cemitério, assim, né, vocês estão focando no cemitério, mas uma coisa que eu acho bem interessante é o quanto que, o filme aborda também muito a própria relação dessas pessoas que estão ali trabalhando com a morte, né, tanto no manuseio delas do trabalho, das ferramentas de trabalho e tal. E aí tem aquela cena também que eles estão vendo a roupa, acho que de um defunto, assim, né? E estão vendo, será que é homem ou mulher, não dá pra saber e tal. Então tem muito uma naturalização da morte, né? Enfim, acho que o filme passa muito por esse lugar do luto, assim, passa meio que da mesma forma que aquelas pessoas no final lá, né? Que acho que elas estão enterrando alguém, velando alguém, elas meio que passam ali, mas o filme olha muito mais para isso de uma forma natural, assim, né? Da mesma forma que eles olham, né? Não sei, acho que talvez era essa um pouco a intenção, não sei. Você comentar sobre isso. Sim, é engraçado você falar isso, porque enquanto a gente tava fazendo, eu acho que era uma coisa que a gente pensava, tipo, como será que essas pessoas se relacionam com a morte? Tipo, será que elas veem como algo distante ou não, assim, né? Mas, mas é muito difícil você saber se esse questionamento que tá passando pela tua cabeça vai conseguir, a gente vai conseguir imprimir isso no filme, assim. E eu acho legal você ter falado que percebeu esse tipo de questionamento, porque a gente pensava isso o tempo todo, assim. Porque eles falam qualquer coisa, assim, que pra gente parece meio distante ou difícil de falar, tipo a exumação ali, eles estão tirando um corpo e porque vão colocar outro, sabe? E pra eles é muito corriqueiro, né? A forma como eles falam disso também, de causas de morte, enfim, várias coisas, é muito banal, assim. Então, acho que desde o início a ideia foi essa, tipo, o cotidiano dessas pessoas, como é passar um dia, como é um dia de trabalho na vida dessas pessoas que tem que lidar com isso, tipo, o tempo todo, assim. Bacana isso que você falou, que eu acho que tem, além disso, de construir uma rotina dessas pessoas, vocês também passam por um trabalho de uma certa precisão, assim, na forma de representar esses espaços, né? Ao invés de, tipo, a gente está com uma câmera na mão, acompanhando no ombro deles, a gente está em enquadramentos fixos, observando eles, né? Numa posição quase que voyeurística, assim. Acho que seria legal você também falar um pouco sobre isso, assim, sobre como que foi essa escolha dessa câmera que opta por enquadramentos bastante composta, assim, que prezam por uma certa beleza, explorar uma beleza desse espaço e tudo mais. Ah, sim, eu acho que isso acho que vem de uma influência que a gente tem que, eu e outras pessoas do grupo, a gente gosta bastante dos filmes da Maria Augusta Ramos, que é esse negócio bem observacional, assim, como se a câmera e as pessoas, o diretor, o documentarista, não tivesse ali. Então, vendo os filmes dela e tal, foi uma influência bem forte, assim, a gente queria tentar emular isso no nosso documentário também, de tipo, faz o que você faz todo dia e tipo, a gente não tá aqui, sabe? Mas isso eu acho que veio mais pra tentar ser o mais fiel, assim, ao que é o dia a dia deles. Mesmo que seja uma utopia, assim, né? Você, enfim, querer que a pessoa se comporte como se a câmera não estivesse ali, né? A câmera sempre vai estar ali e não tem como a pessoa esquecer disso, mas o nosso corte, o nosso recorte, né? Os momentos que a gente escolheu para cortar, assim, e montar o filme foram muito baseados nisso, de tentar fazer como se a gente fosse invisível naqueles momentos, assim. E aí a fotografia mais clássica, assim, que era algo que agradava a maioria do grupo, de
enquadramentos clássicos e muitas linhas, porque o cemitério é um lugar que tem muitas linhas, né? Então a gente tentou explorar isso também na fotografia. Sim, sim. E daí vocês acabam produzindo quadros muito bonitos, assim, até do espaço, né? Que ele gosto muito mesmo de um quadro que enquadra todo o campo das lápides e tudo mais. Acho que é muito bonito. Então eu queria daí perguntar mais sobre isso, assim, porque tem dentro dessa precisão, assim, dos enquadramentos, vocês também têm um recorte bastante específico que vocês fazem da rotina deles, que é um recorte sobre os gestos deles, né? Sobre os gestos deles no trabalho, os momentos onde, inclusive, às vezes enquadra só a mão deles, colocando alguns objetos fazendo algumas reformas, pegando tijolo, esse tipo de coisa. Então acho que me parece que vocês têm uma atenção bastante grande, assim, sobre como filmar esses gestos das pessoas nos trabalhos, né? Eu acho que foi a gente escolheu fazer assim, né, a partir de quando a gente foi delimitando o nosso tema, assim, de vamos falar sobre trabalho e como é um dia no cemitério. E aí a gente, antes da gente começar as filmagens, a gente visitou o cemitério várias vezes e a gente ficou observando como eram o que eles faziam, tanto os pedreiros, né, quanto a moça da administração. Tipo, cada detalhe a gente foi listando, assim, o que seria interessante entrar, o que seria interessante a gente fazer imagens e aí foi indo, assim. A gente passou uma semana, eu acho, só visitando e observando, fazendo anotações de como era a rotina lá. Mas daí, coisas que a gente tinha pensado também, quando a gente chegou lá para gravar com a câmera, mudou. Mas eu acho que, tipo, a observação prévia, assim, foi essencial para a gente saber que tipo de plano a gente queria fazer quando a gente chegasse lá com a câmera. Bacana, bacana. Eu acabei monopolizando um pouco a conversa. Queria abrir de novo aí para quem quiser fazer algum comentário, trazer alguma impressão, dizer alguma coisa. Sinta-se livre. Ah, é, eu gosto bastante do filme, assim, eu acho eu- várias coisas que chamam a atenção, assim. Mas eu acho que eu queria perguntar mais era, tipo, de como foi o processo, assim, seu de todo o grupo, assim, pra chegar no que vocês filmam, né? Porque tem todo. Mas que a câmera esteja parada ali e eu imagino que os planos são bem mais longos do que tá no corte, assim. Eu fico pensando sobre como foi, tipo, o trabalho de vocês para chegar na aproximação das pessoas e disso também conseguir tirar o que vocês queriam tirar para o filme, né? Que é essa representação do trabalho e esses gestos deles enquanto estão e essa relação deles enquanto estão trabalhando, assim, né? Então, foi o começo, assim, foi bem conturbado, tipo, da gente não saber muito bem o que queria fazer. A gente falava do cemitério, mas aí, tipo, os professores davam feedback, tipo, cemitério é só um lugar, porque a gente não tinha um enfoque certo ainda, né? Aí a gente foi para essa fase mais de observação, né? De, tipo, de ver como que era o dia a dia deles e tal. Mas foi muito importante a gente estar lá no cemitério dia após dia, para as pessoas que trabalham lá irem se familiarizando com nossa cara, assim, porque a maioria deles trabalha lá é bem fechadão e tal, e não gosta muito de câmera, tanto que várias pessoas que trabalham lá não queriam aparecer, alguns dos pedreiros que a gente tentou contato, eles falaram que preferiam não aparecer e tal. Aí, no dia que a gente chegou para gravar, a gente ficou conversando com um dos pedreiros que estava de plantão, assim, que eles têm cada semana são 2 pedreiros que fazem plantão. Aí a gente começou a conversar com um deles,
falar do que a gente estava fazendo e tal. Aí ele estava também meio apreensivo no início, mas ele acabou topando participar. Só que assim, a gente não sabia muito bem como que ia ser. A gente queria ir filmando para fazer tipo um primeiro corte, mais ou menos, e depois voltar uma semana depois para filmar mais coisas que a gente não tivesse conseguido. Mas aí foram acontecendo muitas coisas, assim, de tipo, com a ajuda dos personagens, né, dos dois pedreiros principais, que eles ajudaram muito, muito a gente, assim, a conseguir imagens legais, por exemplo, da exumação, que eles tiram o corpo lá do caixão. Aquilo a gente nunca sonhou que ia conseguir filmar uma coisa dessas, assim. Mas por insistência e sugestão mesmo dos pedreiros, a gente foi e filmou. E não achava que isso ia estar no corte final, talvez por ser meio pesado, ou não sei. Isso é uma coisa que não é fácil para todo mundo assistir. Mas aí a gente achou que era importante, porque faz parte do trabalho deles. Mas daí a gente tinha câmera parada bastante, só que os planos a gente não eram tão longos assim. Só que no final a gente tinha muito, muito, muito material mesmo. E por mais que a gente já soubesse mais ou menos como a gente queria estruturar a montagem, assim, depois é muito, muito difícil montar um filme assim, porque você tem que ir pensando, tipo, como conectar um plano com o outro foi, foi difícil. E daí também, fora do trabalho, porque a pessoa trabalhando o dia inteiro, ela também tem os momentos de descanso, que ela não está trabalhando assim, né, tão focada. E a gente achava que era muito importante ter esses momentos de descontração, digamos. E daí foi muito legal também o dia que a gente conseguiu filmar eles almoçando e esse tipo de coisa, um dos pedreiros tomando sorvete. Eu acho que dá uma equilibrada no trabalho deles que é tão denso, assim. Eu acho que também, ainda se mantendo nessa ideia do processo, né? Se falava muito sobre tentar filmar essa rotina deles e tal. E, como eu tinha falado, a gente vê alguns gestos bastante específicos no filme, né? Alguns closes e tal. Como que foi isso? Assim, vocês reencenavam algumas cenas ou vocês faziam bastante ação livre, daí depois na montagem recortaram mais coisas? Eu tô tentando lembrar agora. Mas teve algumas coisas, assim, que a gente. Foi pouca coisa, eu acho que a gente pediu para eles reencenarem, assim. Eu lembro que quando eles estão abrindo o portão, entrando no cemitério, acho que a gente pediu para eles fazerem outra vez. Mas um dos pedreiros, o Jorge, mais gordinho, ele tinha uma pira muito grande, assim, com cinema. Então, ele sacava umas coisas que a gente nem precisava falar para ele parecia um ator mesmo, às vezes, na cena. Mas daí os closes, os outros planos, a gente reposicionava a câmera mesmo, tipo, achava que ia ficar melhor de outro ângulo, no meio do plano mudava e, não, faz um close, faz aquilo. Por mais que isso, na hora da montagem, às vezes a gente ficava com raiva de ter feito isso, mas no fim das contas acabou funcionando. Ah, não, acho que funciona muito bem, assim, vocês conseguem construir um ritmo dentro disso tudo, né? Que eu acho que às vezes é uma das grandes dificuldades de se filmar observações, né? Que é se construir um ritmo com essas imagens todas que você tem, assim. Eu acho que o filme consegue trabalhar muito bem isso. Mas enfim, eu queria abrir aí se alguém mais de nós tiver alguma observação para fazer, algum comentário. É, eu gosto muito que vocês não se atentam somente para os pedreiros ali e tal, mas tem também todas aquelas outras pessoas, a mulher na secretaria, né? E aquela que está nas flores lá, né? Cuidando das flores e tal. E
E tem uma coisa de, acho que todos os personagens, assim, tem uma coisa de bastante específico neles, assim, em cada um deles, assim. Você tem a mulher ali que ela tá fumando naquela hora, que vocês enquadram ela tá sentada fumando, acho que vendo TV, e daí a outra tá no telefone, né, tá fazendo o trabalho dela lá acho que é administrativo e tal, né, enfim. Isso foi uma coisa que também fazia parte da ideia desde o início, assim, de vocês explorar então, as vidas de todas as pessoas ali que trabalhavam ali, ou uma coisa que surgiu a partir do momento que vocês estabeleceram contato com elas? Eu acho que acho que desde o início a gente queria ter todas as pessoas que trabalham no cemitério no filme. Era o ideal, né? Tipo, tanto que tem segurança, guarda municipal que fica ali no cemitério que a gente não conseguiu filmar com eles. Mas a partir dos nossos dias de observação, assim, a gente elegeu que o mais interessante seria ter um pedreiro como protagonista. E aí que as outras pessoas que trabalham, tipo, as mulheres que limpam os caixões, limpam os túmulos, né? O administrativo, as mulheres das flores e tal, que tudo isso ia ser para complementar o dia no cemitério, mas a gente queria tentar envolver, sim, o máximo de pessoas que vive ali, né? Que faz parte daquele mundo. Isso eu acho bastante legal, assim, porque ele também é uma coisa que, não só complementa, né, dá esse cenário maior do que é o cemitério, mas ele também ajuda no ritmo, assim, você tem todas essas partes dos pedreiros trabalhando ali, que é um trabalho mais pesado e tal, e aí de repente você tá lá, e a mulher tá vendo novela, assim, tá cuidando das flores, né, eu acho que tem uma coisa de tom mesmo, assim, né, que impede que o filme se torne muito pesado, tal, tem um humor, né, nas coisas que, uma mulher cantando enquanto ela tá limpando o túmulo, acho isso bem legal. Eu acho que é isso mesmo, de tipo, tirar um pouco da função de que é só enterrar a gente e tal. Mas isso eu acho que é uma coisa, essa função de limpeza de túmulo, eu acho algo muito, muito louco, assim, é muito Brasil, sabe? As famílias pagam uma pessoa para ir semanalmente limpar o túmulo de alguém. Eu acho isso muito louco. Mas daí essa senhorinha também foi um achado. A gente ficou vendo ela andando para lá e para cá pelo cemitério. Aí começamos a seguir ela. Perguntamos se a gente podia gravar com ela e tal. Ela deixou, só que aí a gente começou a ir atrás dela e ela andava muito rápido, ela limpava tudo muito rápido. E a gente tem muito, muito material dela, tanto que vários momentos muito bons com ela tiveram que ficar fora porque não, sei lá, né? A gente tem que fazer essas escolhas e daí não encaixava tanto no filme como um todo. Mas eu concordo, assim, que essas outras funções ajudam a dar uma leveza a mais, assim, no filme. Eu acho Legal. que, eu acho que é legal também a gente conversar sobre uma coisa que sempre que você se refere a vocês, assim como equipe, você fala de a gente, né? Eu acho que isso marca uma coisa que também é um pouco específica dessa matéria. Daí eu acho que você pode também começar já falando um pouco sobre essa ideia do contexto, assim. Mas eu acho que é legal também se falar sobre como que foi essa aproximação em equipe, assim, sobre como que era esse trabalho meio coletivo aí que vocês tiveram. Sim, porque eu acho que faz parte, né, da matéria. Eu acho que o Baggio faz muita questão que seja. Acho que tá certo, assim, que seja um trabalho em equipe. E o nosso foi bem coletivo mesmo. Tanto as discussões desde o início, a gente falava muito, muito assim, tentando chegar a um consenso, né, do que algo que todos gostariam de fazer. E aí as funções foram sendo divididas mais por afinidade com a área, assim, tipo,
o Pedro sempre gostou muito de fazer fotografia e ele operou a câmera e fez a foto. Aí teve o Wilson que ficou no som e eu fiquei na direção e produção, né? Mas porque eu que estava tendo um contato mais direto com com os personagens. Eu que fui atrás, tipo, porque para filmar no cemitério, né, que é um espaço público, tem que pedir autorização para a prefeitura, esse tipo de coisa. Então eu fui tomando tanto essas decisões mais burocráticas quanto de conversa e contato com os personagens, eu que fui à frente, daí eu acabei ficando como diretora. Mas só que as decisões, tanto estéticas quanto de temáticas, a gente tentava tomar todas as decisões meio em grupo, assim. E acho que foi tranquilo, não teve nada muito. Não teve nenhum momento que a gente tenha discordado muito, assim. Mas desde o primeiro momento foi. Eu acho que no começo, tentando definir o tema, a gente discordou mais. E aí depois a gente foi conseguindo entrar Depois que a gente definiu o que a gente ia fazer, qual era o enfoque, a gente conseguiu agir melhor assim, como um grupo e todos em prol do mesmo objetivo. Sim, não, isso é uma coisa muito massa, assim, que a gente tem conversado sobre, que a gente tem passado por todas as sessões, assim, né, sobre o trabalho coletivo e principalmente o trabalho coletivo com amigos, assim, né, com pessoas que você tem afinidade pra discordar ou pra concordar também. E, não, acho que isso impacta o filme de uma maneira muito positiva, assim, principalmente por essa naturalidade com que o processo se dá, né, às vezes as coisas divergindo acaba gerando um olhar muito confuso sobre o espaço, né. E acho que o filme tem um olhar muito coeso, muito coerente com aquilo que ele está vendo. E em cima disso eu acho que seria legal a gente continuar falando um pouco sobre isso, né? Sobre como decidir fazer um filme sobre um cemitério, mas fazer um filme sobre pessoas acima de tudo, né? Que o filme pode ser sobre trabalho, mas ele também é sobre essa relação de amizade entre os dois, né? Daí eu acho que seria legal você comentar um pouco sobre isso, assim, sobre principalmente essas duas pessoas que vocês encontraram lá dentro, né? Você falou já um pouco sobre um deles ser cinéfilo e tudo mais. Eu acho que seria legal desenvolver em cima disso. Assim, eu acho que a gente deu muita sorte, assim, de encontrar essas pessoas que estão no filme e elas terem topado participar, porque desde a moça que trabalha na administração, que é a Rita, ela é desde o início foi muito receptiva e prestativa, assim, tudo que a gente precisava, ela tentava ajudar a gente e foi bem acolhedora, assim, no cemitério. E aí, no primeiro dia que a gente foi gravar com a câmera, né, a gente encontrou esse pedreiro que estava de plantão, que é o Jorge. Ele que tem, eu acho que ele não chega a ser cinéfilo, mas ele gosta bastante de filmes e tal. Ele contou uma história pra gente que ele e os amigos dele um dia se reuniram numa chácara e com o celular dele gravaram um filme de máfia, assim, bem amador e que ele queria mostrar pra gente esse filme, e daí ele ficava dando sugestões do que ele podia fazer em frente à câmera. Queria que a gente entrasse em um túmulo e filmasse ele de dentro do túmulo. Então ele tinha essas ideias bem malucas, mas era muito, muito engraçado. E ele também super prestativo e disposto a ajudar a gente. E aí o outro pedreiro que estava de plantão junto com ele era o Zé, que ele era mais tímido, mais fechado, mais na dele, mas ele também ele entrava na onda do Jorge e daí ele ajudou muito também, não se indispôs assim em nenhum momento. E aí a gente conheceu a Dona Vita, que é a mulher que limpa os túmulos, a senhorinha, assim, que tem
sei lá, 80 e poucos anos de idade, e vai lá todo dia, canta os louvores evangélicos dela enquanto tá limpando e fala sozinha. É uma personagem muito cativante também. E aí as outras pessoas do administrativo eram mais tímidas. Elas, quando vinham a câmera, elas tipo pediam licença e não queriam aparecer muito. Mas eu acho que faz todo sentido o que você falou, que é um filme sobre pessoas mesmo. Porque existem pessoas que fazem acontecer, né, o que tá naquele mundo ali. Eu até essa semana mandei mensagem para Rita para perguntar como que eles estavam, como que estava a rotina no cemitério, se eles estavam se cuidando e tal. E dela falou que mudou um pouco os procedimentos, que tipo, eles não estão fazendo enterros, nem sepultamento e tal. Mas eu acho que a gente criou um vínculo afetivo, assim, sabe, de todo o tempo que a gente passou com eles e tal. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana de fazer documentário, que é você conhecer pessoas reais, assim, e se envolver de verdade com a vida delas. E eu acho que essa foi uma das partes mais legais do nosso documentário também, pelas pessoas que a gente conheceu ali. Poxa, que massa. Vocês chegaram a mostrar o filme? Eles estavam naquela sessão de estreia do filme, inclusive, né? Eles estavam lá, quer dizer, tava a Rita e o Jorge, o Zé não pôde ir. Mas, nossa, a Rita tava lá, ela se emocionou muito, eles ficavam me pedindo todo dia para eu levar o filme para eles e tal. A Rita tava filmando com o celular dela, a nossa sessão. Foi bem bonitinho. Eu lembro, ela tava com flash ainda, né? Foi engraçado esse dia. Mas enfim, eu queria abrir aí de novo pra galera, quem quiser fazer algum comentário. Quem da live também quiser fazer algum comentário, falar na Twitch, a gente também vai lendo aí. Tá ok? Eu acho que. Ah, pra falar. Então, é que de repente a gente emenda a pergunta, porque a minha pergunta é mais pontual, assim. É o que eu queria perguntar também, porque é isso, é uma cena que é muito marcante, assim, no filme, assim, que eles estão abrindo lá e tirando o corpo e recolhendo as coisas para trocar lá. Aí agora eu tô confuso se você falou mesmo que o pedreiro lá, esqueci o nome dele, ele que falou pra filmar aquilo, mas eu queria perguntar também a relação de vocês enquanto vocês estavam pensando sobre colocar essa cena, né? Porque é uma cena que chama muita atenção no momento, né? O filme todo, assim. Então, a exumação, né? Que é eles tiram um corpo de algum lugar, algum caixão, quer dizer, de algum túmulo, né? Porque o caixão já foi decomposto na maior parte das vezes. E daí eles pegam os ossos e guardam no ossário, assim, colocam num saco só os ossos e guardam no túmulo, no ossário do túmulo, e daí o resto das coisas eles jogam fora. Então, quando a gente tava pensando o filme, a gente não imaginou que fosse ter uma cena dessas, porque a gente só via eles fazendo reformas nos túmulos e esse tipo de coisa. A gente não imaginou que iria acontecer, que eles iam fazer alguma exumação enquanto a gente estivesse lá, e nem que a gente pudesse filmar esse tipo de coisa, né? E daí, depois que a gente filmou, foi estar lá no momento que eles jogam o corpo para fora, foi bem impactante, assim. E a gente viu que era um momento muito. Era uma cena muito especial e que aquilo era o trabalho deles, sabe? Era uma cena-chave para falar do trabalho deles. Então, depois que a gente tinha esse material, a gente pensou que não tinha como deixar isso fora do filme, assim. Por mais forte e impactante que fosse, tinha que estar lá e a gente tinha que tentar colocar de um jeito que não causasse tanto estranhamento, assim, né? Que fosse algo que as pessoas conseguissem assimilar, que a gente não queria colocar aquilo para chocar, sabe? A gente só queria colocar porque faz parte do trabalho deles. Sim, sim.
Acho que a gente pode passar pro Yuri, né? Que tinha uma coisa. Sim, é mais sobre, voltando, né, em questão à amizade dos dois pedreiros e tal, a relação entre as pessoas no filme. É muito legal que daí conforme vocês vão filmando, vão avançando nesse dia, né, que na verdade eu não lembro agora se você falou se foi mesmo gravado em um dia ou não, num só dia, né, mas enfim, vão começando a aparecer umas coisas que são específicas da relação deles, né, isso é muito legal de ver, assim, tipo, quando ele vai lá e coloca uma tampa de um caixão no carrinho de mão, daí o outro cara chega imediatamente depois e tira, né, do carrinho de mão, coloca no chão, assim. Tem umas coisas que parece que são muito da convivência deles um com o outro, assim, né? Aquela cena que ele derruba o cimento, eu acho que é, no negócio de argamassa ali e pinga tudo no outro cara, né? São umas coisas que são bem específicas que parece deles, assim, e é uma coisa bem interessante de se ver, assim, porque daí você vai percebendo uma relação que é deles, né? Sim, eles, a gente via que eles tinham essa intimidade, assim, porque os dois sempre fazem plantão juntos. E eles têm personalidades meio complementares, assim. Tipo, enquanto um fala um monte e é bem canastrão, o outro é mais tímido e tal. E essa cena que você citou, a gente gosta bastante, que eu acho que fala muito da personalidade dos dois, de como eles são diferentes, assim, por mais que seja uma situação bem banal, né? Tipo, colocar a tampa do caixão no chão, o outro pega e levanta, e tem uma cruz ainda, sei lá. Mas foi algo que a gente achou, foi um momento bem. Foi uma imagem que caracteriza, de certa forma, muito bem a personalidade dos dois, assim. E pensando agora, eu também acho muito incrível esse negócio do Jorge ficar dando sugestão do que filmar e tal, e dessa coisa dele ter sugerido de filmar a cena do corpo, né, da retirada do corpo ali, porque daí eles acabam se tornando uns agentes ativos dentro do filme mesmo, né, tipo, quase que a visão deles colocada ali por eles mesmos, né, isso é muito incrível. Sim, bem isso, tipo, apesar da nossa proposta ser ficar parado observando eles como se a gente não existisse, o Jorge foi muito, muito ativo na realização, assim. Tanto que teve a gente acompanhou duas exumações. Aquela que aparece, né, eles tirando o corpo, e tem outra que é de uma cena do início, que o Jorge tá martelando, assim, o tijolo, sabe, quebrando o tijolo. Aquela foi a segunda exumação que a gente filmou. E, essa exumação foi o Jorge que fez acontecer, porque a gente tava lá no cemitério, super apreensivos, assim, porque tava acontecendo um velório, e daí o Jorge veio falar com a gente. Ah, vai acontecer, a gente vai ter que exumar um corpo na capela lá, tal. Eu acho que ia ser legal vocês filmarem, só que vocês têm que pedir autorização para a família. E aí a gente ficou numa encruzilhada, assim, porque é um momento muito delicado na vida de uma pessoa. Como que você tem que ter muito tato para chegar e falar: Oi, um familiar seu acabou de morrer e eu quero filmar a sua capela, sabe? E aí a gente tava apreensivo em relação a isso, a gente não sabia como falar com a família. E daí um cara da família foi acompanhar a exumação. Aí foi o Jorge que perguntou para ele, tipo, ó, esse pessoal tá fazendo documentário, será que eles podem filmar e tal? Aí, depois que o Jorge falou com o cara, que eu criei coragem para falar sobre isso. E aí o cara deixou a gente filmar e foi super legal, assim. Então, ele foi uma peça fundamental para o documentário ser como é, assim. Não, muito massa mesmo isso. É, bom, eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta para fazer especificamente sobre o filme. Senão eu vou me distanciar um pouco do filme e fazer uma pergunta mais por fora. Não? Beleza.
É, não, acho que o filme ele é produto, né, dessa disciplina de documentário 2 no mesmo período em que foi o Mix, né, que a gente exibiu aqui e também conversou um pouco sobre. Então acho que seria talvez legal você comentar um pouco mais sobre o processo de orientações mesmo, assim, sobre como que foi tratado do filme durante as disciplinas, né? Então, eu lembro que eu já falei algumas vezes, né, que o início foi mais difícil, assim, a gente decidir para onde queria ir e tal. E, e nesse momento acho que a gente não teve tanta orientação, assim. Foi mais a gente que teve que ir atrás do que a gente queria fazer. E eu lembro que teve um dia que também que foi fundamental para a gente decidir que caminho ia tomar. Foi quando a gente assistiu um documentário do professor Alexandre, o Pastoreio, que aí a gente falou que era mais ou menos aquilo que a gente queria fazer com o cemitério, sabe? Ter os personagens lá e tal. Mas aí, ao longo da disciplina, eu realmente não lembro muito bem o que o Baggio falava, o que o Baggio e a Mila falavam. Mas eu lembro de uma exibição que a gente fez para eles, que não era nem o primeiro corte ainda. E aí a Mila ficou muito assustada com a cena de exumação, assim. Ela falou que era pra gente ter muito cuidado com como a gente ia montar aquilo, porque para muita gente, né, o cemitério, para cada pessoa, o cemitério tem um significado diferente, assim, remete a algo diferente, alguma memória, emoção diferente. Então que a gente ia ter que ter cuidado com como montar aquilo. Mas daí eu lembro também que uma coisa que o Baggio e a Mila chamaram a atenção pra gente ter cuidado também na montagem na hora do almoço deles. Pra gente não misturar, tipo, o momento que eles estavam comendo com a exumação ou com algum momento que eles estavam mexendo com os corpos, assim, porque isso poderia denotar alguma coisa muito, muito ruim, né? Negativa e tal. Tanto que tem uma fala que a gente deixou de fora, assim, do filme, eu acho. Que eles estão conversando na mesa sobre, não sei o que, costelinha de porco e tal. E, enfim, que era pra gente deixar muito longe isso da cena de exumação, por exemplo. Mas eu acho que a gente não teve tanta. É porque também uma coisa que aconteceu no semestre que a gente fez, né, foi quando a gente tava sem sede e tal, então foi mais apertado para desenvolver o projeto. Então, no momento que a gente mais precisava de tempo, que é no desenvolvimento, a gente já teve que começar a gravar meio rápido. E aí eu acho que a gente teve mais orientação na hora de edição, assim, com o Tomás e tal, ele deu algumas dicas boas. E só que a gente também teve muita dificuldade para pensar num título. Foi, acho que o que mais demorou foi até o dia da nossa exibição, em outubro, que a gente estava ainda pensando no título. Não sei, acho que é isso. Não, acho que você respondeu bem, acho que até conseguiu ir para uns lugares bem legais, assim, que você falou do pastoreio, é curioso essa relação, né, da observação de cotidianos e trabalhos em diferentes espaços, né. Se no pastoreio talvez teria um espaço mais uma relação maior com a cidade ou com andar pelas ruas, aqui é um lugar muito mais isolado em si mesmo, né? Um trabalho que se restringe muito a esse espaço inserido no meio da cidade e ao mesmo tempo isolado da cidade, né? Que ele fica literalmente no coração da cidade. Isso é muito curioso desse espaço, assim. Sim, é uma das coisas mais legais desse cemitério, que eu acho que também uma das imagens mais legais que a gente conseguiu fazer é que é o cemitério, né, mais à frente e ao fundo, tipo, os prédios da cidade, assim. E eu lembro que também, enquanto a gente estava desenvolvendo o projeto, uma coisa que eu lembrei agora é que a gente foi numa daquelas visitas guiadas do cemitério. Não sei se vocês já ouviram falar, que é com a Clarissa, o nome dela. Ela é uma estudiosa de cemitérios, assim. Ela só estuda cemitério e tal. E aí ela faz visitas guiadas muito interessantes lá. E a gente foi numa dessas visitas guiadas. E ela falou que quando esse cemitério foi construído, né,
a ideia é que ele seria num lugar muito distante do centro da cidade, tipo 2 quilômetros. E agora como você falou, no coração da cidade. Muito engraçado até essa distância que foi criada com o tempo. Não, acho que daí a partir daqui eu já queria partir para alguns finalmente da nossa conversa. Se alguém tiver mais algum comentário para fazer, senão eu já vou. Não, eu só queria falar que eu gosto bastante do título, assim, que ele meio que tem esse duplo sentido, né, de ser a jornada do trabalho e talvez uma jornada pela vida ali, né, que acaba no cemitério. Eu acho isso bem legal. Ah, sim, que bom. É mais ou menos essa a ideia mesmo. Porque quando a gente estava pensando em títulos, a gente só conseguia pensar em trocadilhos muito, muito ruins, assim. E aí, depois de um tempo, sem ficar só pensando nisso, que a gente foi deixando a poeira baixar, assim, que aí surgiu um título que agradou a quase todo mundo, eu acho. Bom, mas acho que então eu vou levando aqui um pouco pro final da nossa conversa, que a gente sempre faz uma pergunta que é um pouco. Um pouco complicada, mas é mais para falar sobre o futuro, né? A gente gosta sempre de terminar meio que olhando para um lugar. Depois disso tudo aqui que tá. Depois desse nosso presente nefasto, que a gente tem um futuro, no mínimo, diferente, né? Que a gente sempre pergunta sobre, mediante toda essa conjuntura que a gente tem assistido, né? Ao fim dos editais federais, ao fim do. Agora teve essa notícia hoje do fim da Cinemateca, né, pedido pela Secretaria de Cultura. Eu acho que, pensando dentro de todas essas desconjunturas que a gente está tendo, o que que você quer fazer daqui para frente, assim? E se você ainda quer fazer filmes como O Jornada, ou se você quer fazer outros filmes, outras observações. Nossa, muito, muito difícil essa pergunta. Eu nem estava sabendo dessas novas notícias que você comentou. É tipo, é todo dia tanta notícia ruim que hoje que eu fiquei um pouco longe do Twitter, tô meio desatualizada. Mas, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem que encontrar um jeito de continuar fazendo os filmes que a gente acredita. Tipo, não vai ter edital, não vai ter dinheiro público, sei lá, a gente tem que dar a cara para tentar conseguir outro tipo de financiamento, não sei. Não sei, claro que eu tô falando isso de um lugar bem de privilégio e de tipo, não tentei nada disso, mas eu realmente não sei como que vai ser daqui para frente. Mas eu acho que a gente tem que continuar acreditando nos nossos filmes e nas nossas ideias e tentar dar um jeito de fazer acontecer, nem que não seja do jeito ideal, sabe? Mas tentar não deixar nossas ideias morrerem, assim. Acho que a gente precisa encontrar força em algum lugar para continuar fazendo essas coisas. Pô, muito massa, muito massa. Não, e daí a última pergunta era mais se você queria continuar fazendo filmes como Jornada, ou se você se interessa por outras coisas e queria investigar outras coisas. Ah, sim. Bom, eu gosto muito de filmes como Jornada, de documentário, eu gosto bastante, assim. Eu gosto de documentário que é meio um filme que ele tem uma vida própria, ele vai se fazendo sozinho. Mas eu tenho interesse em ficção também. Mas eu acho que o meu estilo é mais ou menos próximo do Jornada, assim, tanto estético quanto temático, assim. Pô, muito, muito bacana, Mayara. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma questão, alguma coisa? Eu vou abrir uma última vez aí. Não? É. Não? Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o filme, gostaram, fizeram perguntas. Eu achei essa troca nossa muito legal. É muito bom ter espaço como esse, mesmo a gente estando não podendo estar presentes juntos, né? Mas eu achei muito, muito bacana. Muito obrigada pelo convite.
Pô, muito obrigado a você, Mayara, por ter vindo, por ter ficado até aqui. Também queria agradecer a todo mundo que ficou no Discord até agora e todo mundo para quem também está acompanhando a transmissão até agora. Acho que o Jornada talvez seja o primeiro filme que a gente não vai disponibilizar nos comentários, mas eu acho que, não sei, talvez a gente consiga conversar aí. Se alguém quiser ver o filme, talvez a gente consiga conversar se a Mayara deixar. Quem quiser assistir pode vir falar comigo, pedir o link que eu disponibilizo. Bom, e acho que era isso. Muito obrigado mesmo por ter vindo, Mayara. Muito obrigado por ter aceitado o convite, trazido o filme. Foi bem massa, assim. Na terça-feira que vem a gente vai exibir o filme. Eu sempre esqueço o nome do filme. Mil desculpas, Royal Space André. Force. Royal Space Force. Obrigado, André. Até terça-feira eu lembro do nome do filme. Mas é Tudo bem, isso. é gigante mesmo. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo por terem ficado até aqui. Um Valeu, abraço. obrigado. Obrigado, Mayara. Se cuida. Eu